Olá, eu sou a Flávia Torres e este é o Entra na Roda Talks. Hoje eu vou conversar com a nutricionista Inara Sanches sobre nutrição na gravidez. Olá, Inara, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu sou a Inara Sanches, nutricionista. Eu trabalho com materno-infantil e hoje eu vou conversar com vocês e esclarecer as principais dúvidas em relação a essa fase tão importante da vida que é a gestação. Inara, na primeira fase da gravidez, as gestantes costumam ter muito enjoo, é muito comum, e elas acabam comendo um pouco, né, nessa fase. Isso é preocupante? É prejudicial? O que acontece? Na verdade, boa parte das gestantes podem apresentar esse sintoma. Como eu bem falo, a gestação não é uma receita de bolo, é uma caixinha de surpresas. Então, nem todas vão apresentar náuseas no início da gestação. Poucas vão continuar apresentando náusea no decorrer da gestação, o que pode acontecer também, mas geralmente as náuseas acontecem na primeira fase, que é o primeiro trimestre. Então, por volta de 12 até 13 semanas, já começa a sentir menos enjoo, menos dificuldade para fazer boas escolhas alimentares, porque nos episódios de enjoo, as gestantes elas têm muita dificuldade de consumir bons alimentos. Então, o que vai apetecer elas justamente são os carboidratos, os açúcares. E claro que dependendo do período, dependendo da intensidade desse desconforto, de como ele se manifesta, ela pode sim ter uma deficiência de alguns nutrientes. Então, é sempre muito importante ter um acompanhamento e a orientação para que busque estratégias que possam amenizar esse desconforto e que elas não tenham um resultado de uma deficiência de algum micronutriente tão importante nessa fase da gestação. Uhum. E Nari, você tem alguma dica, assim, de algum alimento que possa aliviar um pouco essa sensação desagradável que é o enjoo no começo? Sim, existem algumas estratégias que ajudam bastante a amenizar esse desconforto e existem alguns alimentos. Então, a gente sempre fala para consumir as frutas cítricas. O consumo delas, o sabor delas e o cheiro dessas frutas também podem promover uma melhora desse desconforto. Consumir as frutas geladas também, o alimento gelado diminui a sensação de enjoo. Por outro lado, consumir os alimentos muito quentes pode aumentar o desconforto, aumentar os episódios de náusea da gestante. E o consumo também de gengibre. Aliás, quando a gente fala do momento de gestação, existem alguns alimentos e algumas bebidas que a gente pede para ou restringir ou mesmo excluir da rotina. O gengibre é um dos poucos que a gente tem estudos que comprovam segurança e ele tem essa capacidade de melhorar o desconforto. Então, associar o gengibre no consumo dos alimentos do dia a dia pode realmente promover essa melhora para a gestante. Entendi. E sobre o ácido fólico, qual é a função desse nutriente? Uhum. E como a gente faz para consumir as quantidades adequadas? Sim, o ácido fólico na verdade, o ácido fólico é a forma sintética, é a apresentação via comprimido. O folato B9, que é uma vitamina do complexo B, ele é extremamente importante na gestação, até para prevenção do defeito do tubo neural. Não é só isso, ele tem outros benefícios e a necessidade é antes da gestação. Então, antes da gestação acontecer, a mulher que está se programando para uma gestação, ela tem que fazer o uso dele. O ideal é a forma ativa, que é o metilfolato, que hoje em dia é muito mais fácil de encontrar, inclusive, se não for suplementação manipulada, mas encontra-se em boas farmácias. Mas o mais importante é ter esse cuidado, esse planejamento e fazer o uso dele antes da gestação acontecer. Não tem um período específico, então a outra pergunta também que muitas mulheres fazem é: estou usando o metilfolato há mais de um ano, existe um malefício? Não, não existe. Uhum. Na verdade, ao contrário, existiria um possível malefício se não fizesse o uso dele. E ele tem que acontecer durante toda a gestação. A gestação depende do metilfolato durante todas as fases, não é só no início, como uma boa parte das pessoas acredita. Uhum. A gente tem sempre que lembrar que a gente tem alimentos fonte da B9, né, dessa vitamina do complexo B.
Então, pensar sempre nas folhas verdes escuras, no consumo delas de forma cíclica. Então, hoje eu consumo o espinafre, uma escarola, amanhã eu estou consumindo uma catalônia, uma couve-manteiga. Então, folhas verdes escuras são muito importantes para que tenha o consumo via alimentação e sempre pensando na suplementação, que é muito importante. Mas isso que eu quero sempre deixar registrado é que ele é importante em todas as fases da gestação, não só no início. E ele depende das outras vitaminas do complexo B. Eles interagem muito no nosso organismo, então não é pensar num único suplemento. Entendi. Tem que ter todo um cuidado com uma suplementação que se faz uma sinergia, Exato, né? Existe uma sinergia de do todos complexo B. Ele depende da B6, ele depende da B12, então isso é muito importante também. Então, alimentos, então, para grávida caprichar, são alimentos que tem aquela folha bem verdinha, aquela couve bem verde verde, escura. alface bem verde. Exato, né? exato. Muito bom. E outra coisa também, que às vezes é um pouco polêmica, é a questão dos alimentos crus, principalmente carnes, né? O pessoal que gosta de comer sushi. Tem, assim, a maioria, eu sei que dos médicos, nutricionistas proíbe, mas eu já tive amigas que me disseram, mas o meu médico disse que eu tenho que comer o que eu estou acostumada a comer. Primeiro, por que se proíbe o consumo de alimentos crus? E aí eu queria saber se realmente tem essas exceções ou isso é só balela. Na verdade, acho que a postura da proibição eu já acho errada. Na verdade, a gente sempre tem que conversar com a gestante e explicar para elas os prós e contras de determinados alimentos e bebidas. O que a gente tem que sempre orientar é a gestante que ela deve sim evitar os alimentos crus, não só o peixe. Então, uma bovina mal passada, um frango mal passado, um ovo que não foi submetido ao tempo correto de cocção, as frutas que não foram lavadas corretamente, a salada que não foi bem higienizada. Então, todos esses alimentos, eles são importantes para a gestação, são realmente muito importantes, mas eles devem ser bem preparados, bem higienizados, bem cozidos, ou assados, ou grelhados, e eles devem ser ofertados para a gestante com a maior segurança possível. É claro que a gente sabe que a conduta vai depender do médico ou da nutricionista que acompanha, mas a gente sempre tem que lembrar que o risco existe e eu acredito que nenhuma gestante queira dar o benefício da dúvida. O que você colocou agora. Mas eu sempre comi e nunca tive nenhum problema. De fato, quando a gente pensa, por exemplo, num ovo, é muito difícil você ter alguma intoxicação acontecendo. Não é uma coisa impossível, mas pode acontecer sim de uma gestante nunca ter tido nenhum prejuízo ou uma intoxicação alimentar decorrente de uma alimentação, de um alimento que estava mal cozido ou mal higienizado. Mas, de novo, para que dar o benefício da dúvida? Isso é importante também. Então, o peixe cru, que é um dos que são mais perguntados e mais questionados. Não existe associação com a toxoplasmose. E eu acho que terem associado isso lá no passado gerou muita confusão. Mas o peixe, sim, pode estar com verminose. Então, ele pode ter essa contaminação, que também é muito prejudicial para a gestante. Então, eu sempre aconselho a evitar ao máximo. Não é uma proibição, mas é um zelo a mais, cuidado, é um cuidado, eu acho né? que um tempo por um tempo curto, eu acho que você não dá exatamente isso, facilidade para o risco, né? Pois não dá o benefício da dúvida, é um tempo curto, é uma fase da vida que a gente tem que saber os prós e contras de tudo que a gente consome e avaliar, né? Pesar, colocar na balança, avaliar se realmente vale a pena correr esse risco. E agora também, Nara, alguns mitos, assim, por exemplo, principalmente de alimentos que são consumidos e que podem afetar o bebê ou que podem causar algum incômodo para o bebê. Por exemplo, pimenta. É realmente indicado evitar coisas assim? Não. Desse tipo? É claro, né? A pimenta é um alimento que pode causar desconforto. Então, é realmente por essa questão. Se a gestante consumir e causar um desconforto, aí a gente orienta a evitar.
Geralmente é aquela gestante que está naquela fase que ela começa a apresentar muito azia. Então, uma gestante que está apresentando azia, isso acontece por volta do 3º trimestre, que a gestação já está mais avançada. Não é interessante consumir essa pimenta, mas não tem nenhuma relação, algum prejuízo que possa causar ou acarretar para a mãe e para o bebê. É mais para prevenir um desconforto mesmo. E bebida alcoólica para grávida? A bebida alcoólica eu acho fica que... liberado, é melhor não? Pois é, a bebida alcoólica eu acho que é uma das únicas recomendações que eu posso até falar em relação à proibição, associar ela à proibição. A bebida alcoólica, de fato, ela não deve acontecer na gestação, em nenhuma fase da gestação. A gente sabe que a bebida alcoólica, ela causa muitos malefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. E o mais importante, não existe dose segura. Então, não é para pensar, mas eu posso consumir determinada dose porque essa dose é segura. Não existe. A gente tem uns estudos mostrando que não existe dose segura. Então, o mais importante é realmente evitar até inclusive o consumo de pratos preparados com bebida alcoólica, que é uma coisa que as pessoas falam um pouco, mas eu sempre lembro em que etapa desse preparo foi incluída a bebida alcoólica. Foi no início da cocção ou foi no término, na finalização? Porque se essa bebida alcoólica for adicionada na finalização do prato, ela não evaporou por completo. E lembrando, não reduziu, né? Não reduziu, como as pessoas dizem. Como não existe dose mínima, não tem como você ter ideia, quantificar do quanto ainda existia de álcool naquele preparo daquele prato. Mais uma vez, é uma fase da vida que a gente pode sim abdicar de algo que algumas pessoas consideram importante e prazeroso no cotidiano, na alimentação, mas que depois acontece novamente. Falando nisso, eu lembrei de uma coisa. Em relação ao vinho, fala-se muito dos benefícios de algumas substâncias no vinho, como o resveratrol, por exemplo. Uma gestante que quer continuar tendo os benefícios da uva, vinho, né? Ela pode substituir o vinho por um suco de uva integral? Tem os mesmos benefícios? Ela pode e deve substituir os benefícios do vinho na uva. E é isso que é importante também destacar. O consumo de bebidas, o consumo de sucos, ainda principalmente os sucos concentrados, a gente pede para evitar na gestação, mas, de novo, o evitar não é o excluir, mas sempre dá preferência para a fruta, para mastigar a fruta. Quando você consome a fruta íntegra, além dos benefícios da fibra que não existem, principalmente nesse suco concentrado, que ele é ultrafiltrado, não tem mais fibra nenhuma no resultado final, a gente tem que lembrar que quando você faz o consumo de uma fruta, você fica muito mais saciada. Então, a quantidade ingerida vai ser sempre muito inferior e na dose certa. E com muito menos açúcar. Porque na verdade a gente sabe que a frutose da fruta ela não está associada a nada negativo na nossa rotina alimentar, mas a fruta ela mantém o equilíbrio, frutose e fibra. Quando você transforma em suco, você tem perda. Ou você tem uma perda da fibra ou você nem tem mais fibra lá. Então não é a melhor opção. Pode acontecer? Claro que pode o suco. Mas é a melhor opção? Não. Então idealmente é dar preferência para a fruta. E quando a gente fala do resveratrol, um antioxidante bem interessante que a gente tem na natureza para a gente se usufruir dos benefícios dele, mas não é necessário na gestação. Certo. E qual é o intervalo que é ideal entre as refeições? A grávida pode passar muito tempo em jejum? Então, o intervalo ele tem que ser realmente muito bem avaliado e ajustado, lembrando que benefícios no jejum que a gente tem antes desse período da vida que é a gestação, a gente não encontra na gestação. Jejum intermitente não é indicado na gestação, até porque no primeiro trimestre as chances de você nausear são bem maiores quando você passa longos períodos sem se alimentar. Então, o jejum, inclusive, a gente pede para ser evitado para aquela gestante que se queixa muito de náusea. Uma das formas de você aumentar a chance dela acontecer é ficar um bom tempo sem se alimentar. Então, a gente tem que realmente evitar esse jejum. Entendi.
E, assim, questões emocionais podem afetar a alimentação da gravidez e como tentar lidar com isso? As questões emocionais, elas afetam as nossas escolhas alimentares ao longo da vida, em Demais, né? qualquer fase da vida. Agora, você imagina que uma gestante, ela está numa fase mais sensível, ela está com muita preocupação em relação ao que comer, ao que não comer. Existem muitas informações propagadas de forma equivocada em relação a isso, que eu acho que só causa um peso desnecessário na vida dessa gestante, e não tem como não comprometer as escolhas. Fatores emocionais. O mais importante é ela se observar, ela ter esse cuidado, esse zelo, mas sem ser de forma exagerada. Ela tem que continuar tendo prazer na alimentação dela. É possível, sim, a gente ter prazer numa alimentação saudável, equilibrada, e se observar. Por exemplo, o momento que ela está mais ansiosa, o momento que ela teve alguma notícia que deixou ela muito preocupada, que gerou um estresse, respirar fundo, tentar esperar passar esse momento para poder realmente fazer uma alimentação plena e saudável. Eu acho que isso é super importante, sim. Entender como que ela reage com algumas determinadas situações da vida e que se faz com que ela busque o conforto na alimentação. Tá certo. E existem alimentos que podem provocar um aborto espontâneo? Existem alguns que podem aumentar risco. A gente sempre tem que ter muito cuidado quando a gente fala a respeito disso. Existem principalmente ervas. Então, as ervas, elas são muito poderosas. Não é reduzi-las só a um chazinho, é natural. A gente tem que ter consciência de que as ervas, elas têm muitos benefícios em determinadas situações, em determinadas patologias, mas elas também podem promover algum malefício ou aumentar o risco dele. Não significa que se eu consumir alguma erva que existe um risco de algum malefício na gestação, eu vou realmente ter esse resultado. Depende muito da quantidade, da frequência do consumo, mas a gente sabe que tem algumas ervas que têm esse potencial, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. Então é sempre bom perguntar pro médico, para nutricionista, que tipo de chá, por exemplo, com ervas, que é permitido. E as ervas, quando a gente fala do consumo delas, até pensando no benefício, é bem importante lembrar que o ideal é sempre ciclar. Então, você não fazer um uso contínuo de uma determinada erva para um determinado diagnóstico que você tenha, mesmo que tenha sido indicado. Por isso que é muito importante respeitar a orientação do profissional que fez a prescrição. Você vai usar uma determinada erva durante um determinado período. Deu resultado ou não, você cicla, você interrompe e você parte para uma outra. Isso que eu acho que é interessante do benefício das ervas, dos fitoterápicos, a possibilidade de você ter benefícios associados a várias, não exclusivamente a uma. Mas é importante sempre seguir a orientação de um profissional habilitado no consumo. Na gestação, a gente até sempre faz isso, né? A gente na gestação, a gente tem esse cuidado maior, o excesso de zelo quando a gente fala em relação às ervas, porque tem realmente muita associação a possíveis malefícios. Certo. E qual que é o ganho de peso aconselhado para uma gestante? E isso muda para a gravidez de gêmeos? Então, não existe um ganho de peso aconselhável, um único ganho de peso. Tem algumas pessoas que acabam propagando um determinado peso, mas sem fazer a menor ideia do estado nutricional dessa mulher no início da gestação, que a gente chama de peso pré-gestacional. É ele que vai dar um norte para a gente estimar o ganho de peso. Então, tem essa questão também. Mesmo que a gente saiba o estado nutricional dessa mulher no início da gestação, o peso pré-gestacional, a gente vai estimar o ganho de peso dela, a gente não vai determinar. Isso é muito importante, porque isso também pode ter um peso muito negativo na vida dessa gestante. O peso, ele é necessário, o ganho vai acontecer, até porque o corpo está desenvolvendo um novo ser. O ganho de peso, ele vem da placenta, do peso do bebê, que ele vai se desenvolvendo, ele vai ganhando peso ao longo da gestação, principalmente no final, no terceiro trimestre, do acúmulo de gordura corporal, que também é fisiológico, é necessário para a gestação, mas não tem como a gente determinar um peso específico.
E ainda que a gente estime um total ao longo da gestação, ele deve acontecer de forma linear, mas ao mesmo tempo não deve ser considerado o peso dividido por 3 e o peso acontecer igual a cada trimestre. Até porque no primeiro trimestre quase não é necessário o ganho de peso e vai realmente depender do estado Ou pode nutricional. acontecer até perda de peso, né? A perda de peso geralmente está associada a episódios de náusea e eles estão associados também na apetência. Então uma coisa leva a outra, a falta de apetite e o desconforto da náusea acontecendo. É claro que a mulher vai fazer uma ingesta menor de calorias e pode ocorrer a perda de peso. Mas, e aí em relação à gestação gemelar, tem sim um cálculo, uma estimativa diferente. E claro que também vai acontecer, e a gente espera que aconteça, a boa parte da evolução desse peso por volta do final do segundo trimestre, terceiro trimestre da gestação. Mas a gente faz uma estimativa de ganho diferente e um cálculo de necessidade energética também diferente da gestante de um único bebê. Só, né? Exato. Tá certo. E grávida pode fazer dieta para não ganhar peso? Porque tem muita gente que tem essas ideias, né? E aí é um ponto importante, porque a gente também tem que lembrar da importância do planejamento e da programação. Quando acontece, quando é possível, é importante sempre considerar a perda de peso se realmente for necessária, porque em muitos casos não é necessária, se realmente for necessária, no planejamento dessa gestação. Na gestação, sem orientação, a pessoa acaba fazendo restrições importantes e vai acarretar numa deficiência nutricional. E é muito importante não ter esse cuidado. Não se faz dieta, não se faz déficit calórico na gestação. Se for acontecer, se for necessário, tem que ser no planejamento. Na gestação, a gente pode fazer acontecer um desaceleramento da evolução do peso. E garanto, se as escolhas alimentares melhorarem, se tiver uma prioridade no consumo de frutas, legumes, verduras, os alimentos in natura, ela vai ajustar esse peso. Porque muitas vezes esse ganho de peso, ele acontece por conta do consumo de alimentos mais palatáveis e mais calóricos e não saudáveis. Então, quando faz um ajuste qualitativo, você vê um desaceleramento do ganho de peso. Isso eu acho que é o mais importante e mais impactante pensando na saúde da mulher e do bebê. Isso eu já vou engatar em minha outra pergunta, que é exatamente você falou sobre aquele consumo de alimentos mais palatáveis que acontece geralmente no final da gravidez. No final da gravidez dá aquela fome, né, da vontade de comer assim o mundo. Agora, primeiro, por que a grávida sente esse apetite voraz no final e o que ela pode fazer para lidar com isso? Então, essa fome aumentada, ela pode acontecer em qualquer fase da gestação. Até porque muitas talvez não sintam, porque elas comem e atendem essa necessidade. Então, elas não percebem essa fome aumentada. Então, elas comem ao longo do dia grandes quantidades e a preocupação sempre vai ser grandes quantidades desses alimentos que não nutrem, mas eles são calóricos. Então, essa realmente é a minha grande preocupação. Faltar qualidade e sobrar quantidade. Isso que realmente vai impactar. Mas essa fome ela pode acontecer em qualquer fase. A fome, ela é aumentada sim na gestação. É uma forma do corpo da mulher de promover uma gestação saudável, de garantir que ela faça a ingesta correta, não só das calorias, mas dos nutrientes também. E como controlar é realmente consumindo o alimento in natura, porque ele tem uma grande concentração de fibra. E eu sempre falo isso, quando você pensa em consumir fibra, você não deve associar a fibra a alimentos processados, ao pão integral, ao biscoito integral. A fibra a gente vai sempre pensar em buscar do alimento in natura. A fibra do grão de bico, a fibra ou de as outras leguminosas também que são muito importantes, a fibra da casca da fruta que é possível de consumir, a fibra da maçã, a fibra da pera, a fibra dos cereais, da aveia, do farelo de aveia. Então, quanto mais alimento in natura, maior o aporte de fibra. E aí, maior a saciedade, e aí ela vai
vai tentar aplacar não vai aquela ter esses fome rompantes, os rompantes da madrugada, fazer restrições ao longo do dia e acabar sucumbindo porque realmente não consigo aguentar. Não é para passar fome, mas se você consumir uma rotina com mais alimentos in natura, priorizando eles, sem sombra de dúvida, vai se sentir mais saciada. Eu acho que assim, duas coisas não ocupam o mesmo lugar, né? Eu acho que se você está comendo muita coisa calórica e um alimento de baixa qualidade, não está sobrando lugar para o bom. Se você comer o bom, não vai sobrar para o outro também. Exato. Né? E é o que eu sempre falo em consulta. Se prioriza o alimento in natura, não sobra espaço, não vai sentir vontade de consumir aquele biscoito ou aquele sorvete de pote. Então isso também é importante, mas ao mesmo tempo tem outro lado, essa preocupação. Se consome com mais frequência esses alimentos ultraprocessados, você está tirando espaço de um alimento saudável e que vai realmente afetar, porque vai causar uma possível desnutrição. E aí outra coisa importante, a mulher gestante, ela tem uma necessidade aumentada de uma boa parte dos micronutrientes, tanto dos minerais quanto das vitaminas. Só para ter uma ideia, o ferro, que é um mineral extremamente importante na gestação, no decorrer de toda a gestação e também durante a fase de aleitamento, a necessidade dele durante a gestação triplica. Então você precisa de 3 vezes mais do ferro na gestação. Por isso que é tão importante realmente priorizar os alimentos in natura. Certinho. E voltando um pouquinho para a gravidez gemelar, quais os cuidados que essa grávida precisa ter? Ela tem que ter alguma suplementação a mais? Ela precisa comer a mais? Como que ela leva isso em relação à gravidez de um bebê só? Eu acho que dá pra gente até falar sobre a necessidade dela de realmente priorizar o consumo dos alimentos mais saudáveis. Tem que ter esse cuidado maior, essa atenção, afinal de contas ela está gerando 2, às vezes 3 bebês, então isso é importante, as necessidades deles são as mesmas de um bebê único, então a gente também tem que ter esse cuidado, mas é mais pensando na prioridade dos alimentos in natura, tendo esse cuidado para realmente não faltar nenhum e ter uma variedade acontecendo, fazer o consumo de frutas, mas de forma variada, não ficar naquele padrão monótono que a grande maioria das pessoas fazem. Geralmente é banana, maçã, maçã, banana. As basiquinhas. É o básico do básico do básico. Então pensar que realmente a necessidade vai aumentar, mas a gente não tem que pensar em duplicar. E esse cuidado é importante, não é duplicar a ingesta, não é duplicar a suplementação, ela vai ser diferente, mas não é de forma tão simplista assim. Certo. E para encerrar, Inara, o que sempre tem que ter no prato de uma gestante? Cor. Acho que é o mais importante. Cor. Tem que ser um prato colorido, tem que ser um prato que é variado. Então, quando a gente fala do variado, consumir não de forma repetida. Então, sempre pensar nessa variedade no almoço, no jantar. A ingesta de proteína é super importante. Se for possível, proteína animal de alto valor biológico. As folhas verdes escuras. O processo também de preparo também. Preparar de várias formas, não sempre da mesma forma o mesmo alimento. Nos lanches intermediários, que a gente chama que são o de jejum, o lanche da tarde, se possível o lanche da noite, também pensar em consumir fruta, um bom derivado do leite, algumas oleaginosas também, que são importantes fontes de minerais, boa fonte de gordura. A boa fonte de gordura a gente encontra nelas, a gente encontra no azeite, a gente encontra em algumas frutas também importantes, o coco, o abacate, mas o mais importante é isso, colocar cor no prato principal, almoço, jantar, colocar cor nos lanches intermediários. Variedade, né? Variedade, e garantir essa variedade de sabores, porque o bebê, através do líquido amniótico, logo já no início da gestação, ele já consegue ter essa percepção de sabores. Então, quanto mais variada a alimentação da gestante, mais ela vai apresentar sabores e cheiros diferentes para esse bebê. E aí, lá na introdução alimentar, ele já vai estar mais receptivo para sabores dos alimentos que vão ser ofertados para ele. Então, é verdade que a alimentação já da gravidez vai influenciar na alimentação do bebê, da criança? Vai. Bastante, né? Vai, sem dúvida.
a chance desse bebê ser seletivo, dele rejeitar os alimentos na introdução alimentar, que é por volta dos 6 meses, é muito menor quando você oferta esses alimentos via líquido amniótico, causando essa mudança de cheiro e de sabor ao longo de toda a gestação, sem sombra de dúvida. Tá ótimo. Inara, muito obrigada pela sua presença, por ter conversado com o Entra na Roda Talks. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Esse foi mais um Entra na Roda Talks. E vocês, para receberem mais novidades e assistir entrevistas como essa, inscreva-se no nosso canal. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.